Como viver um dia de cada vez? A segunda lição, focando no momento presente. Olha o que diz lá ainda nos versículos 25, versículo 34, não é a vida mais importante do que a comida, do que o corpo, não é a roupa, não é o corpo mais importante do que a comida e a vida mais importante do que a comida. Então Jesus está dizendo, olha, vamos nos preocupar com hoje, porque o mal vai acontecer amanhã, a gente precisa se preocupar com hoje. Então, focando no momento presente, por isso que é viver um dia de cada vez. Olha, Jesus está dizendo isso para nós, porque foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que criou o nosso corpo, que é muito mais complexo, que é muito mais difícil. Então, Ele não nos daria a comida, a provisão, que para Ele é muito mais simples? Só que a gente precisa entender também que o que Jesus está dizendo aqui, Ele não está nos censurando por conta do planejamento ou provisão futura. Não é isso que Ele está dizendo. Que a gente não precisa se planejar, que a gente não precisa pensar no futuro. Ele está dizendo que a gente não precisa ficar aborrecido, sofrendo, angustiado por conta do futuro. É isso que Ele está dizendo. Você pode pensar no amanhã, você pode fazer planos, você pode idealizar o que você quer amanhã, mas não sofra, não viva num estado de sofrimento por causa disso, porque a ansiedade, ela é uma porta de entrada para muitas outras doenças físicas e emocionais. Quem aqui tem a tal da gastrite nervosa? Uns bocados, né? Gastrite nervosa, enxaqueca tensional e por aí vai. Aquela dor crônica que não passa, que quando você está ansioso ela aumenta. E assim, a gente tem várias condições físicas e emocionais por conta da ansiedade. Então, olha, o amanhã já vai trazer suas lutas e dificuldades. A gente não precisa antecipar problema e sofrimento. A gente não precisa antecipar os problemas de amanhã. Então, quando eu fico pré-ocupado, eu acabo deixando de ficar ocupado com aquilo que de fato importa. Quando eu fico pré-ocupado com o que vai acontecer amanhã ou depois, eu deixo de ficar ocupado com hoje, com aquilo que de fato importa. Então, ansiedade é sofrer hoje. Eu coloquei essa frase aí. Ansiedade é sofrer hoje o que pode ser sofrido amanhã. Entendeu? Então, se você pode sofrer amanhã, por que você vai sofrer hoje? Que aí você sofre duas vezes, porque o sofrimento é o medo de dar errado. Aí você sofre hoje pelo medo de dar errado. Aí amanhã dá errado e você sofre de novo. Então, já que a gente vai sofrer, a gente sofre, então, uma vez só. Pelo menos, né? Assim a gente evita. É tão fácil falar, né, gente? É fácil. É muito fácil. A gente que está dando bobeira. Entendeu? Então, não sofra hoje o que pode ser sofrido amanhã. Tá bom? Sofra com o que está acontecendo hoje, com o que você precisa realmente sofrer hoje. E aí eu coloquei aqui algumas lições práticas que a gente pode desenvolver e praticar ao longo do nosso dia e da nossa vida, como focar no momento presente. Então, veja, eu não coloquei isso aí, mas olha aqui para mim, pensa comigo. Você está com alguma questão que vai acontecer no futuro, e você está no hoje. Então, como você resolver isso? Primeiro, você faz a seguinte pergunta. Pensar nisso hoje vai resolver o problema? Pergunta número 1. Você está com uma questão X e você está sofrendo. Pensar nisso agora, hoje, vai resolver o problema? A sua resposta é sim. Digamos que a sua resposta é sim. Ok. Se sim, o que eu posso fazer por isso agora? Está anotando aí? Anotando? O que eu posso fazer por isso agora? E aí você começa a pensar o que você pode fazer por essa questão agora. Ok. E quando e como eu posso resolver essa questão hoje? Isso é se a sua resposta foi sim. Agora, se a sua resposta for não, bom, pensar nisso agora vai resolver? Não, não vai resolver. Então, você vai falar para você mesmo assim, olha, então,
Para de ficar sofrendo algo que não tem o que fazer agora. Já diziam nossos avós, o que não tem remédio, tá vendo como a gente sabe? A gente sabe. A gente só não pratica. A gente precisa desenvolver essa praticidade. Então, pensar nisso agora vai resolver? Não, não vai resolver. Então, não preciso pensar nisso agora. É um comando mental mesmo, gente. Não preciso pensar nisso agora. E aí você está lá fazendo qualquer coisa no seu trabalho, na sua casa, e lá está o pensamento, tom, 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 tom. E aí você fala para você, já pensei, não precisa pensar, não preciso pensar nisso agora, não preciso me preocupar com isso agora. E aí você começa a focar naquilo que você está fazendo no seu dia. Focar no momento presente. Por isso que é viver um dia de cada vez. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso dar conta hoje? O que eu preciso, com quem que eu preciso falar hoje? E você vai fazendo aquilo que você precisa. Respira, 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 segura na mão de Deus e vai. É assim que a gente consegue viver um dia de cada vez, é assim que a gente consegue driblar a ansiedade. Então, você precisa focar nesse momento presente. Pensar hoje vai resolver? Não, então eu não preciso ficar preocupado, não preciso ficar desgastando com isso. Vai resolver? Então o que eu preciso fazer? Como eu posso fazer? Quando eu posso fazer? Que tipo de ajuda eu posso buscar? E aí chegou no final do seu dia, teve aquele dia estressante, né, aquele trabalho foi super puxado, super carregado, chegou em casa, não vai reviver o seu dia, contar para o seu marido, contar para sua esposa, contar para o seu filho, ai, meu chefe, meu colega, ai, porque isso, porque o trânsito. Chega no final do dia, chega na porta da casa, faz igual a Bíblia, sacode o pé, fala, estou deixando tudo para trás, entra e viva a sua família, converse com a sua família, converse sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, não fica remoendo aquilo que aconteceu durante o dia, senão você não vai ter paz. Não é verdade? Agora, chega no fim do dia, você fala assim, eu preciso desabafar, tá bom. Aí chama alguém para te ouvir, um orelhão, né? Você chama o orelhão e fala assim, me dá meia hora. E meia hora eu disparo tudo que eu preciso. Deu meia hora de relógio, parou, desabafei, falei. Que foi, Fabi, que você está com essa cara? Fabi está assim, meu Deus, que medo. Aí você conversa com alguém que você precisa desabafar, porque às vezes a gente precisa desabafar. Que nem sempre a gente consegue falar no ambiente externo, para aquela pessoa, aquilo que está aqui dentro. A gente precisa conversar com alguém de confiança. Ok, converse, fale, mas dá um tempo. Sacode a cabeça, fala assim, não quero mais pensar nisso, não vou mais falar nisso, e eu vou falar em outra coisa, vou pensar em outra coisa. Então, como viver um dia de cada vez? Em primeiro lugar, sabendo o que é ansiedade. Segundo lugar, focando no momento presente. Gente, vocês precisam decorar isso, gente. Porque se a estatística está falando que nós somos o povo mais ansioso do mundo, então pelo menos 80% aqui desse público sofre de ansiedade. Então a gente precisa guardar isso em nosso coração. Saber o que é ansiedade, não ficar sofrendo para o futuro, mas também focar no momento presente.